Olá pessoas, na contação de história de hoje vamos conhecer Pedro. Pedro era um garoto que tinha muito medo. E não era qualquer medo bobo não, de trovão ou bicho-papão. Pedro tinha medo de errar. Quando os amigos deles chamavam Pedro para brincar, mas ele sempre achava uma desculpa. Aí Pedro, vamos jogar bola, búrica, pique-esconde. Mas para Pedro era muito difícil saber que jogando futebol ele poderia errar e sair como um bobão da turma. Então ele desistia logo de brincar e com isso Pedro foi ficando muito triste. Triste de verdade, porque ele não podia errar, ele não queria errar. Na escola então, nem se fala. Quando a professora chamava a turma e dizia: olha, temos uma nova atividade. Para Pedro era o fim. A galera toda ficava animada, curiosa para saber o que era. Mas Pedro, só do fato de pensar que ele pode não conseguir fazer a atividade ou errar a atividade, era frustrante para ele. Borracha? Pedro não usava, porque só usa borracha quem erra. Com isso, Pedro então ficava sempre sozinho em casa, assistindo TV, deitado no sofá, triste e bem angustiado. Até que um dia, Pedro adormeceu no sofá e no sonho ele teve uma visita inesperável. Um ser de luz muito bonito e brilhante apareceu para Pedro. Ele ficou tão admirado com este ser e queria tentar adivinhar o que era. Será que você é um anjo? Mas eu não sei como os anjos são. Fada, com certeza ela é uma fada. Mas eu não sei se acredito em fada. Você pode ser um herói, aquele que tem o poder da luz do sol. O ser, ignorando todas as tentativas que Pedro tinha de acertar, fez uma proposta para ele. Você não quer viajar comigo? Posso te levar para um lugar incrível. Pedro logo aceitou e ficou muito animado com essa proposta. Então, os dois saíram viajando, voando. Passaram por todos os países, para o universo, reinos e reino, até então que pousou em reino. Na entrada deste reino tinha um grande portão e uma faixa onde estava escrito Cidade da Perfeição. Pedro olhava tudo aquilo tão maravilhado, tão bonito. Para ele era muito incrível tudo que ele estava vendo. Quando eles entraram, ele começou a olhar, tão feliz ele estava. Porém, ele começou a observar que as casas não eram todas iguais, árvores dos mesmos tamanhos. Os passarinhos, eles voavam um do lado do outro como se fosse uma grande coreografia no céu. Os animais andavam juntos, sempre de par em par. Os muros eram as mesmas cores, as ruas todas iguais. E para ele aquilo foi muita novidade. E ele olhou, tão maravilhado com o que estava vendo. Porém, ele notou que não havia pessoas, ele não tinha visto ninguém, nenhum humano ali naquele reino. Então, indignado, ele perguntou para aquele ser: por que eu não vejo pessoas neste lugar? Eu só vejo as casas tão bonitas, essas árvores tão lindas, mas ninguém mora aqui. Aquele ser tão sábio como ele era, respondeu para Pedro: aqui não mora ninguém porque é a cidade da perfeição. Não aceitamos erros. Todos que moram aqui precisam ser perfeitos. Você, Pedro, conhece alguém que nunca errou? Pedro então caiu em si e parou para pensar. Realmente, ele não conhecia ninguém que nunca tinha errado, que nunca havia errado. Todos nós erramos de vez em quando. Então, o ser de luz falou para Pedro: você não precisa mais se preocupar com isso, em não poder errar. Abraçou Pedro e eles foram de volta para a casa de Pedro, onde ele acordou e se sentiu tão feliz, tão diferente naquele dia, e decidiu tomar uma decisão de que ele não ia mais se importar em não errar. Ele descobriu que o erro faz parte das nossas vidas e que muitas das vezes nós aprendemos com ele. Então, a partir dali, Pedro se jogou, voltou a brincar, voltou a sorrir e decidiu mudar de vida por completo. Essa história foi baseada e inspirada no livro O Menino que Tinha Medo de Errar, da Andréa Viviana. Com isso eu quero trazer para vocês que tudo bem a gente errar. Conhece aquele ditado, a gente aprende errando? É isso aí mesmo. E quando a mãe da gente fala assim, não tome esse tipo de comportamento, não haja desse jeito, porque coisas ruins podem acontecer com você. E aí, muitas das vezes o que acontece? Coisas ruins aparecem para nós.
Mas por que a mãe da gente fala isso? Porque possivelmente ela já cometeu esses erros e com os erros ela aprendeu. E aí você escolhe se você erra e muda ou se você erra e continua errando. Um beijo, tchau!